Começa agora o programa Corpo e Mente, nosso segundo programa que estreou no domingo passado, tratando de temas relacionados ao cotidiano e comportamento. Eu tenho um encontro marcado com você todos os domingos, às 8 horas da noite. No domingo passado, a gente falou sobre o impacto das mídias digitais na vida das pessoas. Hoje a gente vai falar de uma doença que já atinge mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo o estudo, 1 em cada 5 pessoas, se já não foi, pode ser diagnosticada com essa doença. É a depressão, o mal do século. Quem vai falar com a gente hoje sobre esse assunto é a psicanalista Rosane Mendonça. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Franciele, pelo convite. Muito obrigada. Então, Rosane, hoje a gente tem que tirar algumas dúvidas do pessoal de casa. Afinal, quais são os sintomas, como tratar, como diagnosticar que está com depressão ou se não é uma tristeza profunda? Hoje, por exemplo, o Carlos Estevam, um Carlão que você já está acostumado no MCA Notícias, no quadro E aí Comunidade, vai vir aqui no nosso programa dar um depoimento. Ele já teve uma tristeza profunda, à beira da depressão, e vai falar pra gente como que foi enfrentar isso. Então, Rosane, vamos começar distinguindo tristeza e depressão. Como diferenciar? Então, Franciele, eu acho que antes de diferenciar, uma informação importante é que a depressão, né, ela comete desde crianças até idosos, né? Não é só adultos, né? É um quadro, né, mental que acomete até bebês. Tem pesquisas que também, né, já estão comprovando que bebês muito pequenininhos também apresentam esses sintomas, né? Então, quais são os sintomas, por exemplo, de uma tristeza? A tristeza, a palavra já diz, né? Tô triste. É uma ausência de alegria, né? Então, a tristeza ela pode ser decorrente de um dia que não foi muito produtivo, né? De uma briga com o namorado, de algum plano que não deu certo, ou então eu, né, me programei para algumas coisas, não aconteceu. Então a tristeza ela é passageira, ela vem, ela é um sentimento, um afeto que faz parte do ser humano, né? Como a alegria, o amor, o ódio, é um afeto que faz parte. Então ela tem um tempo, ela passa, depois ela vem de novo, eu fico alegre, ela vem de novo. A depressão a gente pode pensar que é uma tristeza sem fim, ela não passa assim, né? Vai se criando um estado em que o sujeito ele começa a ter um desânimo constante, começa a alterar todos os outros funcionamentos da vida, ou ele passa a ter perda de apetite, ou ele passa a comer além mais, ou ele tem insônia, ou ele quer ficar o tempo todo dormindo. Entram as fugas, né? As fugas para fugir disso. Para ilustrar o que a gente está falando sobre tristeza e depressão, a gente chegou a fazer um gráfico. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Sobre tristeza. A tristeza normalmente ela está associada a um fato isolado, a uma mágoa, uma frustração, uma perda. E é aquilo que você falou, dura algumas horas ou até 2 dias. Já a depressão ela pode estar associada a outros fatores. Alguns sintomas da depressão: fadiga, cansaço, perda de energia, insônia e alteração no apetite. Agora uma pergunta, Rosane. Se eu tenho todos aqueles sintomas ou parte deles, não é um diagnóstico que eu estou com depressão, não é? Não. Não vamos tirar aquilo ali como certo, como uma tabela que tem que seguir como padrão, né? Até porque eu posso estar sentindo alguns desses sintomas e não outros, né, num determinado momento, mas mesmo que eu esteja sentindo todos, a gente precisa avaliar a situação do paciente, né? Não dá para só pegar um checklist, né? Vou listar aqui e vou diagnosticar. Não, o diagnóstico da depressão ele é mais complexo, não é tão simples assim, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Esses são indícios para a gente ficar atento, né? Mas não necessariamente é só isso. São mais sintomas, são mais situações que ajudam no diagnóstico. Por que assim? Essa doença ela é considerada um mal do século? Então, né? Por que é o mal do século? Primeiro porque ela está aparecendo muito, né? Os consultórios médicos estão diagnosticando muito, os consultórios psiquiátricos, os psicólogos estão atendendo muitos, né, casos, realmente muitos pacientes, né, com esse quadro
que nem sempre é esse quadro, né? Às vezes ele está associado a outros transtornos mentais também, né? Além disso, a depressão, às vezes ela não aparece sozinha, ela aparece associada a outros quadros, né? E é o mal do século, porque pesquisas já estão demonstrando que hoje a causa de mortalidade são doenças cardíacas, né? Em segundo lugar estão vindo as depressões, né? E no ambiente de trabalho foi feita também uma pesquisa, a Organização Mundial da Saúde encomendou uma pesquisa que identificando quais os motivos que fazem com que os funcionários se afastem, né? A depressão está em quarto lugar. Daqui em 2020 ela vai passar para segundo lugar. Então o quadro não é muito... E tem se visto muito a questão de acontecer muito a depressão em mulheres. Por que as mulheres elas estão mais dispostas a ter depressão? Por que isso? Assim, tem podem ter várias explicações, né? Eu entendo, compreendo por estudos, porque a mulher, ela tem vamos dizer assim, na história dela, né? Na história dela já existiu há muitos anos atrás uma posição da mulher muito dentro de casa, né? Quando ela começou a ir para o mercado de trabalho, ela começou a acumular funções, né? Além de casa, mais funções do trabalho. Então, acaba sendo uma sobrecarga para essas mulheres. Até porque isso pode ser também um dos motivos de ser o mal do século. As pessoas estão se sobrecarregando. O mercado de trabalho exige isso, cada vez mais acelerados, não é mesmo? Correr para chegar em casa, comer, ir para o trabalho, voltar. O tempo de descanso está sendo muito pouco, inclusive até a questão do sono, né? Uma das coisas que desencadeiam também o mau humor no dia seguinte, tem toda essa questão. As pessoas estão muito aceleradas, né? Já há pesquisas que falam que essa aceleração, né, tá junto também com a depressão como quase o segundo mal do século, ou junto com a depressão, né? Então, quando você se sobrecarrega, quando as pressões, né, do dia a dia são muito, você cai, né? Você entra numa depressão. Então, é um sinal, um sintoma. Esses sintomas ali, se investigados logo no início, né, se dado atenção para eles, é possível até se evitar que se entre nessa depressão. Mas o que acontece é que a depressão, ela não é perceptível, né? Ela não é perceptível difícil. Assim. Como reconhecer que uma pessoa mais próxima, uma pessoa que está do seu lado, seu irmão, seu pai, sua mãe, está com depressão? Até porque é muito psicológico, né? E assim, Franciele, o que acontece, que eu vejo muito no consultório, é assim, são pessoas que vêm com um diagnóstico de depressão, mas porque alguma coisa aconteceu, algum outro sintoma muito forte aconteceu. Por exemplo, pessoas que tiveram uma crise de angústia muito grande, né? Ou então tiveram um ataque de pânico, que hoje é muito comum, né? Síndrome do pânico, todo mundo falando sobre isso. Só explica pra gente, esmiuça certinho, como é o ataque do pânico? O ataque do pânico é uma síndrome, né? É um ataque, uma sensação que a pessoa tem de que vai morrer. Então, ela tem todos os sintomas de como se ela estivesse diante de um perigo muito grande. Dilata a pupila, o coração começa a bater, ela tem, né, tremores, ela tem calafrios, ela tem aquele frio, aquele suor, né? Tudo provocado pela mente. Tudo, assim, a gente acredita que sim, né? Aí tem toda uma outra questão médica também, que aí a pessoa vai no médico, faz todos os exames e não detecta nada, né? E aí chega no consultório, muitas vezes a gente vai investigando, ela estaria entrando num processo de depressão, num processo de não dar mais conta, né, de todas as pressões. É muito comum assim, né? Essa entrada quando a pessoa está aí num nível de estresse muito alto. E ali para entrar para a depressão. Então tem como prevenir a depressão? Será que se eu a partir de agora começar a desacelerar a minha vida, tem como eu prevenir essa doença? Não tem como. Tem, né? Mas e você vai conseguir fazer isso? O mercado de trabalho exige, a família, né? Quer ver? As mulheres, como tu falou, é mãe, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, são tantas tarefas, né? E para dar conta, realmente tem que acelerar a vida.
Agora uma questão, é hereditária a depressão? Tem toda essa polêmica questão. Então tem vários vieses aí, né? Tem várias teorias. Tem a teoria orgânica, né? Que teria uma questão hereditária ou uma questão genética, né? Genética no sentido de uma carência de substâncias no cérebro, dos neurotransmissores, né? Principalmente da serotonina. Então, se eu repor isso, eu vou me curar. Os antidepressivos, eles funcionam bem no sintoma. Eles amenizam os sintomas, eles fazem uma mudança nos sintomas, mas eles não conseguem agir na causa, né? Por exemplo, então, pode no teu dia a dia, questão genética envolvida, né? Pode ter. Tem uma alteração, sim, né? Mas o que está provocando isso é que a gente precisa continuar investigando. Não só tomar o remédio e deu, né? O ideal é, quando precisar tomar a medicação, se toma e ao mesmo tempo se faz um acompanhamento com um psicólogo, um psicanalista, enfim. Né? Para poder aí sim prevenir ou para fazer uma mudança na vida dessa pessoa, para que ela não caia de novo. Então tá. Então faz assim, Rosane, a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai ver um vídeo do canal Minutos Psíquicos explicando melhor a questão da biológica, a análise biológica da depressão. Além disso, a gente vai contar com a participação do Carlão, do quadro E aí Comunidade do MCA Notícias. Eu já volto, fique aí!